SSD, será que ele é a solução para a velocidade da minha máquina? Será que sozinho ele consegue deixar o meu computador bem mais rápido? Vamos ver isso nesse vídeo agora. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative a notificação para saber quando que chega novo vídeo no canal da LL e dá aquela curtida no nosso vídeo aí. Vamos rodar a vinheta e tirar essa dúvida agora. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o SSD, né? Esse que é um componente que tem sido muito usado ultimamente aí nos computadores, porque aumenta sim realmente consideravelmente a velocidade da máquina. Por quê? Porque o SSD, né, é um meio de armazenamento como o HD também, só que diferente do HD, ele usa memória flash. Ou seja, o armazenamento que é feito no SSD é feito de forma digital e não com o HD, como no HD, né, usando aquela parte mecânica, girando o disco. E isso faz com que ele seja 10 vezes mais rápido para armazenar e consultar informações do que o HD. Ah, então está respondido, né? O meu SSD vai resolver o meu problema de velocidade. Eu instalei tirei o HD, então está tudo certo? Não. Eu tirei o HD do meu computador, coloquei um SSD. Posso jogar meu HD fora? Também não. Vamos entender que o processo para a velocidade do computador aumentar depende de três coisas. Uma delas, sim, é o armazenamento. Mas a peça mais importante dentro do computador chama-se processador ou CPU. Já falamos aqui em vários vídeos aqui no canal e também em outras publicações aí que não podemos confundir a CPU com o gabinete. Aquela caixa metálica onde você coloca a placa-mãe que você leva para lá e para cá do seu computador, ela não se chama CPU. CPU é somente o processador, esse chip que está dentro da placa-mãe do computador. O cérebro do computador. Tá? É nele que ocorre todo o processamento dos dados, da informação que vai ser colocada para o computador. Então sublinhei essa parte aí para vocês que é muito importante. A CPU também é importante para determinar a velocidade a que os programas podem ser executados. Então tá aí a resposta da nossa pergunta. O SSD, só ele resolve o problema de velocidade? Não. Começa pelo processador ser um bom processador. Tem um bom poder de processamento de informações. Isso ajuda na velocidade. E um outro componente que também ajuda é a memória RAM. Mas por que a memória RAM é tão importante para essa velocidade do computador? Quando a gente tem a memória RAM num computador com bastante espaço, né, bastante memória RAM, a gente tem bastante espaço para jogar arquivos, parte dos programas que usamos nela. Então, cada vez que você abre um programa, pode ser um jogo, pode ser um programa para poder usar a internet ou para você fazer uma edição de texto, tanto faz. Os arquivos, as partes mais importantes desse programa estão colocados na memória RAM, porque o processador faz um acesso rápido até ela. Então, quanto mais espaço você disponibiliza de memória RAM no computador, mais ele pode jogar partes importantes desses programas para ela. E aí o acesso a essas partes que são sempre usadas, são importantes, fica bem mais rápido. Então, basicamente, o modelo de funcionamento do computador de forma muito simples é esse. Você tem a entrada da informação, o processamento pela CPU e a saída da informação. Para fazer esse processamento, ela acessa a memória RAM e também o SSD. Acessa a memória RAM com as principais informações e o SSD no armazenamento para buscar os arquivos do programa que estão sendo executados. E como o SSD tem uma leitura 10 vezes mais rápida que o HD, torna sim realmente essa troca de informações muito mais rápida. Por isso o SSD é tão importante quando você instala para a velocidade do computador, mas não sozinho. Então a conclusão é a seguinte: tudo está baseado na CPU. Se você tem um processador bom, ele vai fazer a troca de informações com o SSD de forma mais rápida. Lembrando que ele também faz troca de informações com a memória RAM. Só que a função do SSD não é segurar todos os seus arquivos e armazenar todos os seus arquivos. Os arquivos devem ser armazenados em outro lugar. Para quê? Para o SSD não ficar muito cheio e ter
somente o sistema operacional nele, que é o programa básico, o software básico para rodar, que é o Windows ou Linux, ou, por exemplo, que vai rodar todos os seus programas ali. Então, o sistema operacional, é importante estar no SSD e não todos os seus arquivos para ficar enchendo ali o SSD para ficar acessando o tempo todo. E aí o que você faz? Você mantém eles no HD. Então é possível sim você instalar o SSD no seu computador com o Windows, com o sistema principal para poder rodar esse sistema principal e manter os seus arquivos no HD. Porque o HD funciona ali como se você tivesse no seu celular um cartão de memória. Você não vai enchendo a memória do celular, mas vai guardando os arquivos no cartão de memória. É a mesma coisa você usando o HD com o SSD. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa explicação. Se ficou alguma dúvida, pode colocar no comentário que a gente responde sim. Se tem mais alguma dúvida sobre alguma outra coisa, ou se você quer saber mais um pouquinho sobre um outro componente do computador, manda aí pra gente a dúvida que eu vou fazer com prazer aí. A gente faz um vídeo para vocês explicando o que for a dúvida de vocês, tá? Então, se gostou, não esquece de dar o curtida no vídeo, colocar aí a fazer a sua inscrição aí no canal, ativar a notificação, porque sempre tem vídeo novo aí para você tirar suas dúvidas, tá? Até a próxima, muito obrigado.